Pessoal, estamos aqui no gabinete do prefeito, onde vamos acompanhar uma explicação da Sanepar sobre os problemas relacionados à água e esgoto em Rolândia e sobre o contrato de concessão que já venceu e não foi renovado ainda. Nos 2 anos nós tivemos uma crise hídrica por estiagem. Fica bom, Nós passar. dificilmente Tá bom. enfrentamos uma estiagem tão grande como a gente passou nos últimos 2 anos, onde quase todos os municípios do Paraná tiveram estado crítico de abastecimento. E Rolândia tem que ter esse entendimento. Onde eu estou, de onde vem a água que eu bebo. Tá? Então, olhando esse aspecto, a Sanepar, logicamente, que vem desde 74, vinha com um sistema, com um modelo de sistema, e o sistema aqui de Rolândia é captação no Rio Ema, tá? Que é um rio pequeno, de malha urbana, ele tem influência muito pequena, ou seja, uma recarga muito pequena, tá? E ele tem uma capacidade limitada. Quando você vem com um evento meteorológico que agrava isso, o Rio Ema sente muito. Quando chove e escorre muito, o Rio Ema sente muito. E aí a capacidade de atender é pequena. O manancial subterrâneo aqui, ele é muito pobre, podemos falar assim. Ele não tem grande capacidade de você perfurar o Serra Geral e o aquífero Guarani. Então, a capacidade de atender o município de Rolândia com poços, ela é muito pequena. A capacidade de você perfurar um poço Guarani e ter água boa em qualidade e em quantidade é muito baixa. Então, é preciso buscar novas alternativas. E aqui nós temos que olhar os outros rios, olhando sempre pensando no espigão. Você tem um manancial do lado de Londrina, você tem um manancial do lado do Rio Vermelho. O manancial do lado do Rio Vermelho é tudo pequeno. O manancial do lado de Londrina, temos um rio grande, 2 rios bons, 3 rios bons. Então nós temos o Rio Tibagi, que é um excelente rio, que é o mais próximo da região. Depois nós vamos ter os riozinhos que vão abastecer o Rio Tibagi, que são os afluentes do Tibagi. Aí nós temos 2 ou 3 rios aqui na região de Rolândia que poderiam ter potencial de abastecer Rolândia, que seriam Três Bocas e o Cafezal. Tá? Três Bocas e o Cafezal ainda são rios pequenos, pensando no volume inteiro. Tá? O Rio Três Bocas, ele foi estudado como uma fonte manancial para Rolândia anos atrás. Foi desenvolvido um projeto. Só que o Três Bocas se apresentou a sua tratabilidade, a sua capacidade perene e de longo prazo apresentou ser um rio frágil, um rio que traria problemas de qualidade. Então a Sanepar descartou isso, descartou essa possibilidade, abandonou essa possibilidade, embora ele tinha volume, ele teria dúvidas sobre a perenidade da qualidade ao longo do tempo. A gente tem que olhar o seguinte, o que está aqui no copo tem que estar garantido de qualidade à população, porque a Sanepar só trabalha assim. Ela só vai buscar água no rio se ela tiver tratabilidade e tiver condições de entregar uma água com padrão excelente. Se ela não tiver condições, ela vai buscar outra fonte. Então, o que isso significa? Que o Rio Ema, ele foi continuando ainda a ser uma opção existente, vai continuar a ser até que fosse encontrada uma nova fonte, uma nova forma. Daí a gente não pode olhar apenas uma divisa. Então foi encomendado um projeto, e aqui eu vou falar para os senhores, que tudo isso foi estudado e leva um tempo para ser decidido. Porque nós temos que tomar uma decisão visionária. Uma decisão em que eu vou olhar para 50 anos, tomar uma decisão, desenvolver um projeto técnico, desenvolver toda uma captação, executar a obra, e ela tem que durar 50 anos. Porque é assim que funciona no saneamento. Porque são obras de longo prazo. Então, nós temos que ter certeza de que a decisão ela está calçada tecnicamente numa decisão assertiva. Então, foi encomendado um estudo técnico, onde nós desenvolvemos um plano de desenvolvimento de recursos hídricos para 60% do estado do Paraná, onde foram estudados todos os mananciais e os municípios e a sua capacidade de exploração para água e para esgoto. Porque o esgoto também tem que voltar ao rio, tratado. E esse rio tem que ter capacidade de depuração,
saber que ele não vai sofrer com esse lançamento desse esgoto tratado. Essa realidade não muda. E o esgoto tem que estar perfeitamente licenciado para ser operado. Então isso tem que ser estudado também. Diante disso, tomou-se a decisão de que cada município desses 60% da bacia, só ficou fora aí a bacia de Curitiba, ficou decidido quais rios seriam os grandes potenciais de abastecimento dos municípios. Daí nós partimos para um outro passo. Vamos fazer o atendimento de Rolândia, Arapongas, Apucarana, de que forma? Nas suas soluções municipais, ou vamos integrar num grande sistema com garantia de um rio perene, com grande capacidade e garantia de qualidade e quantidade? E esse foi feito, então, um contrato, uma empresa que estudou 8 municípios. Esses 8 municípios têm potencial grande de pessoas, cerca de 1,5 milhão e 700 mil pessoas, onde nós vamos desenvolver um sistema em que ele vai trazer integração hidráulica. Os sistemas vão estar conectados entre si, com 2, 3, 4 estações de tratamento, dando flexibilidade de atendimento, com um custo baixo. Porque, para os senhores terem ideia, o desnível entre o rio Tibagi e aqui, ou qualquer outro manancial, eu tenho que bombear morro acima. E todo bombeamento, nós não estamos falando de coisas pequenas, estamos falando de tubulação e volumes muito grandes. Então a tubulação que sai hoje lá da captação de Tibagi, por exemplo, são 2 linhas de 90 centímetros, que trazem quase 6 mil cúbicos de água, 6 milhões de litros, né, de água. E essa vazão toda tem que ser tratada e transportada. Para fazer isso, tirar do rio Tibagi, levar e trazer até aqui não, até Cambé, que é onde hoje existe, a gente gasta entre 5 a 7 milhões de reais por mês. Fora o custo de tratamento, custo de pessoal, custo de equipamento, CAPEX, OPEX da Sanepar, que é para poder dizer o seguinte: cada metro cúbico de água custa X. Isso vai lá no modelo tarifário. No modelo tarifário vai ser já aqui prefeito, a tarifa de Rolândia é tanto. É assim que funciona a conta. Hoje ela ainda é média, mas há de chegar o dia que o modelo será assim: a água de Rolândia custa tanto por metro cúbico, água de Londrina custa tanto, água de Cambé custa tanto, água de Jaguapitã custa tanto. Há de chegar esse dia, porque o modelo tarifário está em evolução. Nós já tivemos mudança do modelo tarifário. Então nós temos que buscar um projeto econômico que dê um custo de benefício bom dentro da capacidade de pagamento do município. Porque não adianta a gente fazer uma água a R$70 e o cara não conseguir pagar. Quem paga a conta? Alguém vai pagar a conta. Então, esse projeto é para dar escala de operação, escala de implantação, para que torne-se viável economicamente para a população. O que significou isso? Que nós tivemos que estudar os mananciais, decidir esse custo econômico, que é muito alto, porque tem que trazer uma água lá de baixo, até aqui são mais de 400 metros de desnível. Pensa, é praticamente meia Serra do Mar. A Serra do Mar você tem lá 800, 600, 700 metros de desnível. A gente está falando que vai ser elevado quase metade da Serra do Mar. Então você tem que bombear e chegar aqui em cima. Então tudo isso é por sistema de bombeamento que gasta energia elétrica. E a energia elétrica hoje é cada dia mais cara. Então tem que dar um custo econômico muito alto. Pra vocês terem ideia, se eu faço um sistema aqui em Rolândia, que eu vou tratar e vou curar, a água custa 6, 7 reais por metro cúbico. Se a gente está falando de um sistema desse, ela pode cair para 1, 2 reais por metro cúbico, quando eu dou escala. Então nós tomamos a decisão de decidir com a empresa que estava executando o modelo. O modelo ficou o seguinte: vou apresentar aqui no papel, que a gente está sem, mas eu vou passar esse caderninho. Esse estudo optou-se, né, pelos mananciais. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma parte, só para os senhores entenderem. Depois a gente abre também aqui e todos vão poder visualizar. Esse estudo estudou as bacias de abastecimento. Imagina que a gente está olhando o mapa de cima lá do céu. Eu tenho o rio Tibagi,
eu tenho um manancial de abastecimento hoje que é o Tibagi, eu tenho a cidade de Biporã, Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas, Apucarana, Sabáudia. Aí a gente tem outras cidadezinhas mais próximas ali de Apucarana. Todas elas vão estar integradas no único sistema. Tá? E esse único sistema vai ter 3 captações, possivelmente. Que vai ficar Tibagi com 2 captações e uma no Rio Taquaras. A do Rio Taquaras é mais próxima aqui de Apucarana, Arapongas, vai ficar no meio do caminho. E Rolândia? Rolândia deverá receber água desse sistema de Arapongas e Apucarana e também deverá receber água do sistema lá de Londrina. Então, Rolândia vai ficar num ponto estratégico, porque ela vai poder receber água do sistema Tibagi e do sistema Taquaras. Ele se integra e atende os dois. E ele ali vai ser um divisor de água de um lado e de outro. Isso é o projeto final da Sanepar. A pergunta é, como é que a gente vai desenvolver tudo isso e em que tempo a gente vai desenvolver tudo isso? Porque nós não estamos falando de uma coisa, de uma obra pequena. Parte dessa obra já existe. Então a gente escalonou isso para atender os municípios de Rolândia, Cambé e Londrina, para dar condições de crescimento até 2030. Então o que existe hoje? Há etapas que estão sendo executadas. Londrina, que vai atender Cambé, que vai atender Rolândia, precisava passar por ampliação. Então, o que nós fizemos anos atrás? A gerência do Flávio, que é a gerência de obras, desenvolveu o projeto executivo e executou as obras. O que ela fez? Ampliação da captação existente do sistema Tibagi. Então, era 1.200 litros, virou 1.800 e agora está finalizando a etapa de 2.400 litros. Tira a água do rio, transporta para uma estação de tratamento, fica lá perto do aeroporto de Londrina, trata 2.400 litros por segundo. Isso dá 7 mil cúbicos por hora, 7 milhões de litros. Essa água pronta é transportada para os centros de distribuição para os reservatórios em Londrina, transportada por uma unidade de recalque que fica na região mais alta de Londrina, que é ali na região do Higienópolis, onde está o nosso centro de controle. E ali ela pronta, ela é recalcada para a cidade de Cambé. Aí essa obra precisava passar por essa etapa. Então, primeiro ampliar a captação de Tibagi, chegar a uma capacidade de 2.400, ampliar a estação de tratamento, chegar na capacidade de 2.400 litros e trazer essa água até esse ponto, na capacidade final. Desse ponto da Avenida Higienópolis, tem uma outra etapa que começa agora, em abril de 2023, vai ser feito o edital, né, Flávio? Um edital de licitação dessa obra que a gente chama de EP66, que vai trazer esse excedente que a gente conseguiu na estação para a cidade de Cambé. Chegando em Cambé, vai ter agora no final de 2023 o edital para fazer a estação elevatória que sai de Cambé e traz para Rolândia 140 litros, que é praticamente o consumo de Rolândia. Tá? O que vai acontecer? Ele vai se integrar daí, final de 24, o sistema existente de Cambé. Então isso vai dar um ganho de fôlego, vamos falar assim, em termos de quantidade de abastecimento para toda a Rolândia. Tá? Para aí, não. Daí vem esse outro projeto que eu falei para vocês, que vai integrar com o Rio Taquaras, que vai integrar com uma nova captação do sistema Tibagi, que vai atender esse 1.700.000 pessoas. Então, até lá, esse sistema que já está em execução, as obras serão feitas e atenderão a demanda até que esse grande projeto seja feito. Porque esse grande projeto é um projeto de muito valor financeiro. Tá? Passa de 300 milhões. A gente ainda não tem o custo final, né, Fábio? Mas passa de 300 milhões. Se você pensar onde é que o município consegue captar e pôr 300 milhões numa obra de saneamento, a gente só está falando de água. A gente não está falando de esgoto, não está falando de outras redes. É só sistema macro. Não é nem a rede secundária. Porque funciona assim. Eu capto, trato, levo para um centro de distribuição. Só isso é os 300 milhões. Aí depois eu tenho que tirar desse centro de distribuição, que é o reservatório da cidade, e levar pelas redes até as casas. É outros tantos. A
completar, reforçar os anéis, bombeamento, colocar tecnologia, etc. Então, esse é o sistema macro. Só para fazer o sistema macro vai muito dinheiro. A gente agora vai entrar na etapa de operacionalizar essa obra.